Bom dia aí pra galera do canal Bom aí. dia, Voltamos. Convocação de reunião extraordinária aí extraordinária. para comentar o fim da República. Diante da nova ordem constitucional suprema, O que você tem a dizer aí do fim da República? Foi decretado ontem o enterro da Câmara dos Deputados, né? é, Dia 20 de abril de 2022. porque tudo começou lá eles referendando aquela prisão ilegal, né? O velório, né? O enterro ainda vai ser agendado. É, A morte foi no referendo. isso, Aí ontem foi o velório, né? E agora tem o enterro. o enterro. O que me espanta é a comunidade jurídica em silêncio, É que se esperar, né? né? Você vê a Janaína Pascoal dando uns gritos aí e tal, mas é muito pouco, É porque ela né? não é mais comunidade jurídica, ela é deputada. É, então, OAB, A comunidade jurídica são os catedráticos das universidades, né? Os professores, né? Os professores concursados. assim, eu esperava uma condenação, tá? Eu esperava um tipo de um passa-moleque, sabe? Agora, Sim. 8 anos, 9 meses e a perda do mandato popular, as pessoas não estão entendendo a gravidade dessa situação. É 8 anos de reclusão, né? Em regime fechado. Fechado. É a coisa mais teratológica que eu vi na vida. Fora o mérito da coisa, né? Porque o relator é a vítima. Conduziu Vamos a fazer, investigação, vamos fazer uma recapitulação aqui do caso aqui, vamos ó. A lá. olhinha, a olhinha de direito constitucional aqui para os nossos ouvintes, né? Então, tem uma coisa na Constituição chamada Estatuto dos Congressistas, né? Doutrina constitucional abalizada aborda, né, esse tema. Esse instituto está previsto no artigo 53 da Constituição, né? Então, o artigo 53 inaugura o Estatuto dos Congressistas. No que consiste o Estatuto dos Congressistas? Consiste nas inviolabilidades material e formal dos deputados e senadores. Então, os deputados e senadores, quem pegar o artigo 53 vai ver, né? Eles são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos, civil e penalmente. Por que penalmente? Porque penalmente você abarca os crimes contra a honra, né? Sim. Quando você profere opiniões, palavras e votos. Então, essa era a redação originária da Constituinte de 88. Depois veio a emenda constitucional, que eu não vou me recordar o número agora, que incluiu a palavra quaisquer, né? E aí incluiu-se quaisquer opiniões, palavras e votos, para que a imunidade, então, portanto, material fosse completa. Então, só para explicar, essa inviolabilidade, ela é material, porque ela abrange o tipo penal, né, dos crimes contra a honra, ou seja, não há se falar em crime, não há crime por opiniões, palavras e votos proferidos no ambiente parlamentar. E a outra imunidade, a imunidade formal, né, ou a imunidade relativa, né, que dizem. Então vamos lá, imunidade absoluta, material ou substantiva, que é a imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos, que exclui a tipicidade penal, exclui o tipo, não há tipo, não há tipo. E a imunidade formal ou relativa ou adjetiva, que se refere ao processo ou à prisão. Por que ela é relativa? Porque ela não exclui o crime, mas ela exclui a prisão ou ela assusta o processo. Então, captou Sim. a diferença, né? Então, a imunidade relativa, adjetiva ou processual, ela se subdivide em duas etapas. Primeiro, ela pode evitar a prisão. Como ela evita a prisão? A prisão só acontecerá em casos de crimes inafiançáveis e em flagrante delito. A bizarrice do Supremo Tribunal Federal começa Aí é aí. que tá. Aí começa o problema. Por quê? Porque Porque o são duas ministro coisas Alexandre de Moraes, ele determinou a prisão preventiva do parlamentar. que não pode também. Então, calma, vamos lá. Ele determinou a prisão preventiva do parlamentar. Poderia fazer isso. Não poderia por quê? Porque não há se falar em crime em flagrante. Aí o que o Alexandre de Moraes fez? Não, como o crime está Nas postado redes. na internet, é flagrante permanente. Então ele equiparou a figura da internet a um flagrante permanente. E em relação à inafiançabilidade, ele pegou um dispositivo da Lei de Segurança Nacional.
Que foi revogado em final de 2021. Uma lei que foi revogada que, portanto, Abolisse o haveria crimes, incidência né? de outro instituto criminal constitucional que abolisse o crimes e retroagiria para beneficiar o réu. A Sim, revogação não retroagiu. Então, ele usou esse dispositivo da Lei de Segurança Nacional para falar, não, o crime é inafiançável. Usando disso, ele jogou para a Câmara dos Deputados. E para quem não sabe, a Câmara dos Deputados ela faz o papel do juiz criminal de primeira instância. Quando você é preso em flagrante delito, cometendo qualquer tipo de crime, o auto de prisão em flagrante ele é submetido em 24 horas ao juiz, para ele avaliar sim. se ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, em prisão temporária, ou se ele vai relaxar a prisão Relaxar. nas hipóteses de legalidade. Então, quem faz esse papel de juiz criminal de primeira instância, ou juiz ordinário, é a Câmara dos Deputados. Ela faz esse papel. Então, a Casa faz esse papel nessas 24 horas. É o que o artigo 53 da Constituição diz. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal vai lá, determina a prisão em flagrante, determina a prisão preventiva, que não poderia, por quê? Porque não é crime em flagrante e não é crime inafiançável, mas tudo bem, já pulou essa etapa. Aí submeteu ao crivo da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados foi lá e referendou essa prisão. Então, E esse é o momento da morte. 364, se não me engano, deputados. Esse é o momento da morte da Câmara dos Deputados, né? Aí ontem foi o velório, agora vai ter o enterro. Então a Câmara dos Deputados morreu quando ela referendou isso. Morreu. E o precedente que é o que fica, né? Que é o pior. Sim, sem Porque dúvida. quem está aplaudindo isso aí hoje, toma cuidado. Porque, por exemplo, o Cássio Nunes pode usar esse precedente para perseguir alguém da esquerda. É Exatamente. só a pessoa dar a entrada, entendeu? Exatamente. Então, Se a as regras preocupação é fossem, isso. se as regras fossem cumpridas desde o início, ninguém temeria nada, porque as regras estão sendo cumpridas. Então, por que que é o inquérito do fim do mundo? A gente já vai chegar lá. Então, primeiro essa aulinha básica de direito constitucional para entender o que Sim. que aconteceu, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes criou uma inafiançabilidade que não existia e criou uma figura de crime permanente, onde o estado de flagrância é perpétuo. Também não existia isso, ele criou. E detalhe, né? A questão da prisão, ele também usou um dispositivo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, onde ele fez um salto triplo carpado hermenêutico, onde ele disse que as dependências do Supremo Tribunal Está em Federal todo lugar, se estendem onipresente. a todas as pessoas que se manifestem acerca do tribunal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está em nossos lares, ele está em todos os lugares. Porque esse dispositivo do regimento interno, ele diz respeito ao prédio do STF. As As dependências físicas do Supremo Tribunal Federal. Aí sim o ministro pode abrir um inquérito, que foi o que o De Dias Toffoli ofício, fez, né? de De ofício, ofício, e sortear um relator, não indicar, porque o Dias exatamente, Toffoli indicou. Quem é o corajoso? Quem é o cachorro? O cachorro doido. exatamente. É esse cara, então vou pôr ele, porque o outro não ia se prestar a isso. O corajoso, né? Então, a abertura de ofício do inquérito que não poderia ter sido feita foi baseada nesse dispositivo do regimento interno do Supremo, Que é uma que, loucura, né? salvo me falha a memória, data da época da ditadura também, né? Esse dispositivo do regimento interno, né? Antiquíssimo já, né? É. Então, algo que deveria ter início ministerial teve início pela própria vítima, com E, base nesse dispositivo. e tem um. Não sei se é o mesmo. Não, o do Daniel, uma ação penal que saiu daquele inquérito, é isso? Sim, Daniel Tá. Silveira, sim. Que é o inquérito do fim do mundo, do Marco Sim. Aurélio. E o Marco Aurélio Melo, esses dias, dando uma palestra, entrevista, ele, ele revelou uma coisa curiosa, assim, que até então tinha passado despercebido por mim. Ele disse que o Alexandre de Moraes ele vem aditando o inquérito, entendeu? De ofício. Para incluir novos objetos, porque ele sabe que o inquérito tem que ter um objeto determinado. Sem provocação ele faz isso. Então ele vai aditando. Precisa investigar o Ramiro, porque ele falou isso na internet. Aí ele adita o inquérito, entendeu? Ele próprio dita, sem É, provocação de ninguém. isso. Então, como esse inquérito ele é sigiloso e só quem está lá que tem acesso, e olhe lá, com muito custo, os advogados conseguem, ninguém sabe o que acontece. Deve ter 500 aditamentos lá.
Então, princípios processuais básicos, né, basilares de congruência, adstrição ao pedido, né, delimitação da peça processual não existem nisso. Não, não existe. A própria vítima vai lá e adita conforme a conveniência dela. É um Exatamente. processo, evidentemente, inquisitivo, né? Sem participação das partes. Inclusive, em até determinado momento, a defesa nem tinha acesso, né, aos Não autos. tinha. Então, Por quê? Porque como tem muito aditamento, os autos têm outras pessoas lá, entendeu? Então, os advogados conseguiram com a exclusão de muitas peças. Então, você não consegue ver outras coisas que estão acontecendo lá, entendeu? só em relação ao seu patrocinado, né, você Isso, consegue ter acesso. isso. Então, por isso que E essa demora tanto. justificativa, ela é razoável no âmbito do processo penal legal, né? É, Para você impedir que haja obstrução na ou investigação, prejuízo tal. às investigações em Isso, curso, né? As isso. Então, por investigações isso em que curso. demora, porque deve ser um processo gigantesco. E quando alguém pede vistas, né, algum investigado, aí tem que ir lá o sistema, sei lá, o sistema de informática do Supremo Tribunal, e tirando o que o cara não pode ver, entendeu? Fazer esse filtro, né? Então, assim, é um instrumento inacreditável, né? A existência desse inquérito, né? Então, esse que é o problema, né? E esse é o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito do fim do Isso, mundo. E aí tem uma isso. série de pessoas aí dentro que a gente nem sabe que estão, Não né? sabe, é. As pessoas só vão sabendo quando cai monetização de canal, bloqueio de valores, entendeu? As medidas restritivas cautelares mesmo. Exatamente. Aí a pessoa, peraí, o que está acontecendo? Aí vai ver, recebe um ofício, aí o advogado vai atrás, não consegue acesso, porque tem que fazer esse filtro, entendeu? E aí eles usam aquele subterfúgio que é muito conhecido também no processo civil, que é o contraditório postecipado, né? É, Então, aquelas decisões urgentes, não é que elas são carentes de contraditório, né? Inaudita altera a parte, né? Você decreta uma medida cautelar, inaudita altera a parte, sem a citação da outra é. parte. E Mas não é voltando que um pouco, você não tá prejudicando o direito de defesa dela, mas você está garantindo um contraditório postecipado, né? Ela vai ter direito de se manifestar em momento oportuno. Ela só isso, não vai se manifestar agora, porque se a gente citar ela antes da medida cautelar, a gente prejudica a própria eficiência da medida cautelar. isso, Razão pela isso. qual a gente garante esse contraditório a posteriori, né? É. Então, E voltando um aí, pouco sobre a parte processual, tem duas situações também que são inacreditáveis. Ele ter aplicado uma multa às treintes em processo penal, porque o cara não queria colocar a tornozeleira, e sim, depois aplicou a multa no advogado, porque ele estava recorrendo demais. essa do advogado é completamente teratológica. As 30 em processo penal já tem jurisprudência Tem sedimentada no juros, né? STJ. Já. Tem, se não me engano, é o 283 do CPP, né? Que são as medidas cautelares diversas da prisão, né? Sim. Você tem a prisão preventiva lá no 312, e, se não me engano, no 282 ou 283 você tem as medidas cautelares diversas da prisão. E você poderia, eventualmente, determinar multa como medida indutiva aí, né, constritiva, enfim. Agora, multar o advogado por excesso de manuseamento de recurso, essa é a primeira vez que eu vejo na vida. E ele determinou a abertura de um processo disciplinar, ético-disciplinar contra o advogado. Mandou um ofício para a OAB Ah, determinando a isso. abertura de um inquérito. Não, De isso não, uma, o que eu vi é o seguinte, né? O advogado não se foi recusou isso? a fazer o teste da Covid. Não, 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 não é isso. O advogado já responde um processo no Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, antes desse evento da vacina. Antes da. Ah, É, entendo, não sabia. porque quando ele aplicou a multa, ele mandou oficial AB da multa e mandou instalar um processo ético disciplinar contra o advogado. Ontem, ele queria entrar sem vacina, aí é outra história. Ele Foi o acabou indo Fux. lá, foi Ontem o o Fux Fux, isso. determinou que a OAB se manifestasse. Ele acabou indo lá e fez o exame lá no Supremo mesmo, tem uma equipe médica lá que faz o exame e acabou entrando, né? Agora, Você ser qual multado. o próximo passo, né?
Qual foi? Só pra gente, não sei se você tem essa informação, mas o Alexandre de Moraes, ele alegou que é litigância de má fé ou Não, recursos, ato evidentemente, atentatório contra a dignidade não, da não, justiça? não, recursos meramente protelatórios Protelatórios. e Aplica o artigo do é, CPC, né, da multa. atos protelatórios e recursos incabíveis ou matéria já Rapaz, você pensou se a moda pega? preclusa. Você pensou se a moda pega? O Lula apresentou 400 recursos no Não, STF. é exatamente isso que eu vou dizer, né? Se a moda pega, o Zanin, ele tava pobre, né? Agora, será que isso aí transcende para os juízes do Brasil inteiro, esse tipo de teratologia? Porque você cria Não, um precedente, né? Ou os juízes não vão acompanhar essas loucuras? Eu acho que não, né? eu acho que não. Eu acho que não. É porque eles não podem falar, né? Também. É porque Tem assim, a Loman, né? Que é um problema. o STF, ele tá muito, ele virou um órgão político, né? Ele tá muito politizado, né? Eu acho que a magistratura ainda respira fora do STF, fora de Brasília. Sim. É que os juízes normalmente, até por previsão legislativa, não podem ficar dando opiniões, principalmente sobre Sim. processos em curso, né? Até a Ludmilla, ela fala isso. Apesar dela ser bem atuante, né? Então, assim, ela fala muita coisa nas entrelinhas, tal, né? Mas é o que você falou, eu acho que no geral, acho que os juízes eles são mais autocontidos, que chama, né? A Sim. autocontenção, O né? problema tá na cúpula, né? A cúpula do judiciário tá contaminada, né? Esse que é o problema. É evidente que a magistratura no geral, né, como toda a comunidade jurídica, e aí eu incluo também a advocacia, procuradores de justiça, procuradores públicos, defensoria pública, toda a comunidade jurídica é embebida de doutrina, né, marxista, progressista, são todos quase unanimemente de esquerda, enfim, tem viés político, mas essa militância, né, escancarada, realmente, eu acho que ela está mais concentrada em Brasília mesmo. É. Sobretudo pela pressão da opinião pública, né, sobre os tribunais, né, superiores, né? A pressão política sobre os tribunais superiores e como eles devem se manifestar, enfim. E lembremos, né, essa pauta progressista do Supremo Tribunal Federal, né, A Agenda de 2030, né? essa pauta que vem acometendo o tribunal, eu diria, de uns 25 anos para cá, né? 25 anos para cá, de que o tribunal deve garantir a concreção do neoconstitucionalismo, né? Ou dos princípios pós-positivistas, né? Concretizar os princípios constitucionais independentemente da movimentação legislativa do Congresso, essa extensão do controle de constitucionalidade, né? Mutação constitucional, enfim, alteração de interpretação, essas teorias de força normativa da Constituição, Conrad Hess, você pega critérios de interpretação, hermenêutico concretizador, Constituição aberta, enfim, tudo isso daí, o principal personagem que trouxe tudo isso para dentro do Supremo Tribunal Federal foi o Gilmar Mendes. Né? O Gilmar Mendes foi lá, estudou na Alemanha, e ele trouxe tudo isso e começou a aplicar dentro do tribunal. Então, essa revolução hermenêutica pela qual passou o Supremo Tribunal Federal nos últimos 20 anos se deve muito ao Gilmar Mendes. E Eu acho. quem lê o livro dele, Curso de Direito Constitucional, tá tudo lá. Tá E exatamente ele, tudo lá. na minha visão, assim, ele exerce um papel ali de liderança, sabe? De bastidor, né? De bastidor com os outros ministros. Você entendeu? Ele é Ele é o o pioneiro cabeça, disso. ele é o Sim. pioneiro. Sem E dúvida, ele é, assim, é o ministro mais inteligente ali da corte, hoje é ele, sem dúvida se disso. você pegar os ministros, os atuais, só o Fux, que é juiz de carreira, concursado. Né? O Sim. Cássio Nunes entrou agora, mas ele entrou pelo quinto lá no TRF, lá de Justiça Federal, lá do Nordeste, né? Ele entrou pelo quinto. Então, o único magistrado mesmo concursado
é o Fux. Né? O Lewandowski também é da carreira jurídica, mas ele entrou no tribunal pelo quinto, tal, né? Na época do tribunal de alçada, né? Só que o próprio Fux já foi embebido pelas teorias do Gilmar Mendes antes de entrar. Já. Então, assim, juridicamente falando, você não pode negar que o Gilmar Mendes é um cara muito. Sem muito dúvida, muito preparado. muito preparado. Então, eu acho que ele acaba exercendo essa influência nos outros ministros. Porque os Eu caras não diria são tão assim, preparados que nem ele, entendeu? a Acho que ele função. consegue incutir essas ideias. O Gilmar Mendes, ele fez o papel de escola de Frankfurt ali no Supremo, né? Então ele fez essa revolução cultural dentro do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes, olha que nome bom pro vídeo, ó. O Gilmar Mendes, ele é a revolução cultural do Supremo Tribunal Federal. Quem esteve atento às doutrinas do Gilmar Mendes, curso de direito constitucional, controle de constitucionalidade, sabe do que eu tô falando. Então, o Gilmar Mendes trouxe esses autores alemães para dentro do Brasil, começou a aplicar na judicatura do Supremo, e isso ganhou uma força muito grande, né? Porque isso deu mais poder para o Supremo Tribunal Federal. Mas é exatamente isso. Então, a ideia do Ele judicial... chega para os caras e fala assim: vocês querem mais poder? Vem comigo. Sim. A ideia do Judicial Review, né, que foi inaugurado lá nos Estados Unidos da América, lá, né, no século XVIII, século XIX, né, começo do século XIX, ela foi aglutinada com essas teorias desses novos doutrinadores pós-constitucionalistas, né, neoconstitucionalistas, depois ali da Segunda Guerra Mundial, né, onde vem a dignidade da pessoa humana como pilar, né, como norte das novas constituições, né. Esses doutrinadores alemães, eles aglutinaram muita coisa no Judicial Review. Então, o que era antes um controle de constitucionalidade meramente lógico, né, intuitivo, ou seja, aquele controle de verificação de compatibilidade da norma, né? Então, você pegava a norma superior, verificava se ela era compatível com a norma inferior e fazia um silogismo aristotélico, né, de tese, antítese e síntese. E síntese. O que os doutrinadores alemães eles fizeram com o neoconstitucionalismo? Eles incluíram valor nessa avaliação, né? Valor subjetivo. Ou seja, agora o controle de constitucionalidade, ele não é simplesmente uma avaliação aristotélica de silogismo, ele carrega uma função, uma palavrinha que eles adoram usar, né? Contramajoritária. Contra-majoritária. Então, quer dizer, não importa se a maioria do Congresso, né, que representa a maioria da população, pensa de determinada maneira. O que eles falam? Há minorias que são representadas por um parlamentar e que, portanto, devem ser representadas, ainda que esse parlamentar não consiga concretizar o direito delas. Então, elas devem ter o direito delas concretizados. Então vamos assumir o papel, né? Tendo isso em vista, a Lei X, elaborada por 500 deputados, é inconstitucional, porque ela fere o valor do indivíduo Y. Entendeu? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aniquilando a democracia, né? Isso é contra a democracia. Porque a democracia é a vontade da maioria. Agora, para além da bizarrice que envolve todo esse processo aí, eu acho que é mais um recado claro do que outra coisa. Porque todo mundo sabe que Daniel Silveira não ia pegar o Alexandre de Moraes e esfregar a cara dele no chão. Sim. Tá? É um deputado no cenário nacional inexpressivo. Ninguém nem conhecia ele antes desse episódio aí. Eu mesmo não conhecia. Então, o pano de fundo aí é um recado claro. Pegou de exemplo, né? Pegou para servir ele de exemplo. Né? Ele foi boi de piranha. Boi de piranha, perfeito. E um exemplo e um recado claro para o que vai acontecer nas eleições. Exatamente Entendeu? isso. E a tendência, o que eu espero que isso passe. Entendeu? O Lira vai convocar a Câmara para referendar essa prisão. Como é que vai ser isso aí? Então, parece já fizeram uma vez. Hoje de manhã ele se manifestou nesse sentido, Lira, né? Falou que vai... Não, ele tem um pedido lá de um outro processo, de 2018, pedindo para o STF
normatizar como é que é feito nesses casos quando há a cassação do mandato decorrente da pena do parlamentar, né? Então, a decisão já, jurisprudência consolidada do Supremo de que a condenação definitiva pelo plenário do tribunal não passa pelo crivo da Câmara dos Deputados mais. Tem uma Então, discussão a respeito. então voltando lá àquela aulinha inicial de direito constitucional, a Câmara dos Deputados ela pode se manifestar tanto na prisão preventiva, ou seja, relaxar aquela prisão naquele período de 24 horas, ou ela pode sustar o processo no curso dele, até o final. Até o final. O partido, né, nem a Câmara, o partido político poderia sustar o processo do Daniel Silveira. Não sei por que não sustou, não suspendeu o processo. Para ele responder depois da extinção do mandato dele. Perfeitamente. Então você susta o processo, você susta o prazo prescricional, não corre prescrição. E quando terminar o mandato, ele Para volta a não haver correr e impunidade. responder. Isso. Terminando o mandato, ele responde. Porque o que é isso? Eu aprendi com um professor de direito constitucional, é o chamado princípio, que ele falava, princípio da proteção do mandato. Sim. Né? Então, assim, não é do deputado, é do mandato outorgado pelo povo. Exatamente. Para proteger. Você tira a pessoalidade, né? A gente não está falando do indivíduo, a gente está falando de um cargo da República. Né? Isso. Então, assim, tem decisão do Supremo Tribunal Federal de que a condenação ela não passa mais pelo crivo do Legislativo. Condenou, vai cumprir pena. É automático. Então, assim, eu não vejo mais como salvar Daniel Silveira, entendeu? Eu não vejo mais. Agora eu não sei o que o Arthur Lira vai fazer, né? Não, vai passar em branco, porque a morte, como você bem falou, foi naquela prisão preventiva. Foi referendada por. Foi referendada por 364, eu acho. Exatamente. Né? E cento e poucos lá, os bolsonaristas que votaram contra, mas. O problema foi isso. Vai se repetir isso aí. Se, tipo, vamos cumprir uma formalidade para lavar as mãos, né? Ele pode fazer isso e vai acontecer. O Daniel vai ficar preso. Então, os instrumentos que a Câmara dos Deputados tinha para usar já precluíram já. Precluiu. Precluiu. Exatamente. Não tem o que fazer mais. Então, assim, vai cumprir a pena dele aí. Que crime que é? De opinião. Qual é o artigo? A gente precisa. Eu não vi a dosimetria do Alexandre. Então, ele fundamentou em qual artigo? Deixou de ser um crime contra a honra, né? Passou a ser um crime contra as instituições, né? Tipo porque o crime contra a honra ele tem que ser julgado no juiz lá de primeiro grau. O Alexandre de Moraes tem que vir aqui no juiz aqui de Santa Amaro, onde ele mora ali, e entrar com um processo criminal contra o cara. Querelante e querelado. Isso, calúnia de difamação. Final privada. Depois de 6 meses já era. Então é isso. Então eles não podem enquadrar aí. Mas aí ele falou que a honra não era do Alexandre, né? A honra era do Supremo. Da entidade. Por isso aí coloca que o crime é contra as instituições. Exatamente. Você vê que é toda uma engenharia, né? Foi feita. São estratégias hermenêuticas, né? São estratégias hermenêuticas. Interpretar a Constituição e falar que quaisquer palavras têm uma limitação, foi isso que praticamente que eles fizeram. O artigo 53, né? Caput. Não é quaisquer, vírgula. Desde que, entendeu? Não atente contra as instituições democráticas instituídas. Então, assim, observamos aí mais uma teratologia, né? Incrível. Do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, uma dentre tantas, né? O silêncio da OAB é explicável, né? A gente sabe que há uma movimentação política, né? Por trás esses inquéritos, essas teratologias todas, elas têm um alvo certo, que são o presidente da República e os seus apoiadores, deputados, influencers, essa turma aí. Por isso que tá todo mundo quieto. Eu acho engraçado, assim, a ousadia da esquerda, né? Porque você querer calar metade de um país na base da força é muita ousadia, não é?
Mas é aquela coisa. Eles dominaram o cenário, né? Quantas décadas aí? Porque, assim, literalmente, eles querem calar os conservadores. Eles querem aniquilar a gente. Exatamente. Só que a gente é a maioria. Então, assim, é É, muita ousadia de uma minoria querer fazer isso. E por que que eles têm essa ousadia? Porque eles têm as instituições nas mãos. as big techs. E o problema é que as sub-instituições cumprem as ordens das instituições, né? A gente cai lá na aulinha de direito administrativo, né? Tem os órgãos, né? Não cumpra decisão ilegal. Então Foi a tem primeira os coisa que eu pedi. então tem a teoria do órgão, né, que vigora hoje no Brasil, e tem os órgãos públicos que são independentes, superiores e subalternos, né? Autônomos, independentes, superiores e subalternos. E, e os órgãos que ficam abaixo, né, dos órgãos independentes cumprem tudo, né, o que vem de lá. Sob pena de medidas administrativas, inclusive. Eu não acompanhei o E julgamento penais. inteiro, mas eu peguei alguns trechos, né? Tem uma parte que a subprocuradora lá, como é que é o nome dela? Ah, eu Subprocuradora não da sei, República. mas eu vi que ela deu risada do. Porque quando tem que fazer um serviço sujo, o Aras ele põe ela, entendeu? É. Ele inventa um seminário e tal e deixa ela Ele, lá. ele, ele quer uma cadeira no Supremo, né? E aí É, ele não sabe como agradar o Bolsonaro. Ele fica exatamente. nessa. Aí ela falando lá, reproduzindo as falas do Daniel, né? Ela falando lá que eu vou pegar esse cabeça de ovo e tal. Ela não aguenta, começa a rir. Você vê que a coisa é uma. O Cássio Nunes até colocou isso aí, é uma bravata. Foi uma bravata do cara. Você entendeu? É Aquilo não tão tem a ridículo que mínima, é mínima coisa. inimaginável você pensar né, Numa cena dessa, numa imagina uma cena atitude dessa, dessa. É. entendeu? Então, o cara é um bravateiro. Não, e pior, sabe o que é mais emblemático, né? Ela ri, em seguida a câmera foca no Alexandre de Moraes, ele Ele ri também também. rindo. Até Ou seja, ele vê que é um meme. ele mesmo sabe que é uma bravata. É uma bravata, que é uma coisa Ridícula. inalcançável. Inalcançável. Você pegar Não, um é ministro ridícula. supremo e dar uma surra de gato morto até o gato miar. É que É, precisava de um bode expiatório. Eles estavam procurando esse bode expiatório. Aí esse imbecil aí vai fazer aquele vídeo, entendeu? É sim, burro, porque não está percebendo o que está acontecendo, entendeu? sim. Você pega outras pessoas aí no YouTube, gente que tem 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores, os caras pensam que eles vão falar lá, porque sabe o que está acontecendo. Sim. Né? E estão tentando se proteger até onde dá. Agora eu tô acompanhando lá a Paola, né, a esposa do Daniel. Eu tô achando que ela vai sair pro Senado no lugar dele, viu, cara? Não vi. Lá no Rio, né? Você segue ela no Twitter? Não? Não, não, vou procurar. Eu tô achando que ela vai sair pro Senado aí no lugar dele. Ela tem sido uma defensora ferrenha aí. Ela é advogada também. Todo esse período obscuro da vida dos dois aí. E agora eu queria ver, né, qual seria o comportamento do Daniel Silveira, né? O que você faria no lugar dele? Você fugiria do país? Ou não? O negócio é como fugir, né? Bom, se bem que dá, né? Você vai ali para divisa com o Uruguai ali. Só que para fugir, cara, precisa de financiamento, né? Precisa de grana. Quem que vai meter a cara? E ele, politicamente, ele é muito pequeno, entendeu? O alcance dele é Será? pouco, eu acho. Eu acho que ele não é mais tão Sim, pequeno, não. agora ele ficou grande por conta disso tudo, né? Agora Ramiro, o precisa cara, ver. o cara virou um Marte. Você não tá Um Marte entendendo. para nós, Maurício. Para o resto, ele é um criminoso. Nós somos a maioria. Coloque isso na sua cabeça. Se você perceber uma coisa, pega aí todos os jornais da internet, aí, Folha, Globo, UOL. Não tem mais notícia sobre isso. Por quê? Não pode dar importância para esse fato, entendeu? Os jornais não têm poder sobre a massa. Eles não têm. Então, assim, só reforçando: julgamento véspera de feriado, carnaval. Segunda-feira, o pessoal, ninguém jamais lembra disso aí, a não ser nós que estamos vigilantes. Os jornais estão falando de carnaval, que o Paes recebeu a chave da cidade,
Aí tem uma matéria sobre o filho do Bolsonaro lá, o Jair Renan. O Daniel Silveira tá nos cantinhos assim, pequenininho. O Reinaldo Azevedo falou não sei o quê, entendeu? Não é mais notícia de capa. Por quê? Para perder a importância. Não pode ficar falando toda hora disso aí. Pô, é uma coisa muito grave. Você viu a Não justificativa do pode André chamar. Mendonça no Twitter? Nossa, que decepção, né? O Ainda que mais você no achou do Twitter voto ainda. dele? O que você achou do voto do André Mendonça? O chefe mandou ele votar. Você está entrando agora aqui, meu querido. Ele Então, chegou vou te falar acovardado no como é. Supremo? Chegou. Eu vou te falar como é que a banda toca aqui. Mas o Cássio Nunes não se acovardou, né? Não. Aí, aquela coisa, você tem que ser corajoso. Aliás, o voto do Cássio Nunes ele foi sintético, rápido, Simples. claríssimo, absolvo. Acabou. Sim. Foi simples. Absolvo. Porque não Bravatas precisa. inimagináveis, inexequíveis, Não que precisa de ir tão muito além disso. ridículas não poderiam ser levadas a sério. Ponto. O que é que ele fez com isso? Ele deu um pito no Daniel Silveira, porque falou, cara, você tá falando besteira, né? Já deu um puxão de orelha. Olha que voto sábio. E falou, vocês estão querendo prender ele pra ele falar besteira? Mas é um voto jurídico, né? Diferente, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É um voto jurídico. Agora, o voto do Alexandre de Moraes, ele bateu em fantasma, criou Nossa. conspiração. Não, que estão acabando com a democracia, que é um atentado contra O as Barroso também é instituições. outro, né? O Barroso, ele vive numa conspiração, né? Ele vive. Nossa. O Barroso, a cabeça dele é um mundo do Bob. É um mundo Bob. Ele... Ô, Maurício, Bom, depois que ele falou que a Venezuela era de direita, né? Não foi ele que falou isso daí, o Barroso? né? Que o Maduro era de extrema direita? Qual o país do mundo que tem um juiz de Suprema Corte sentado com uma deputada esquerdista, uma jornalista da Globo, fazendo palestra Não, e eu vou vendo além. e falando como é que tira o presidente do cargo? Não, eu Como é que vou o além. presidente não ganha a eleição? Que juiz da Suprema Corte vai dar palestra nos Estados Unidos, né? Num evento financiado por alguém que disse que teremos um novo presidente, que foi o Jorge Paulo Como Lema. não pensar numa conspiração? E ele vai lá e ele fala que ele é do bem e o Nós presidente é do mal. nós somos poderosos, ele falou. Não, Nós somos a democracia. Nós somos o bem, estamos lutando contra o mal e nós vamos ganhar. Quer dizer, é concebível uma coisa dessa? É concebível? É incrível, né? É E incrível. assim, tá ficando normal, entendeu? Eu acho que os dois livros que estão atrás de você retratam bem a situação do Brasil. Adoro. Um é a distopia do George Orwell. E outra a repressão, né, ali. E um retrata pela ficção o que aconteceu na realidade do outro, né? Perfeito. Esses livros, eles são perfeitamente comunicáveis entre si. Há um liame muito grande entre eles aí. Você tá lendo, né, o Já li os dois, Solzhenitsyn? já. O Solzhenitsyn eu tô acabando, eu tô no último capítulo. Esse é um compilado, na verdade, né? O livro mesmo Sim. tem O 3 original volumes de se biografia. perdeu, né, ao longo do tempo, né? Os papiros originais, né? Então a esposa dele, ela percebeu que as pessoas não se interessavam muito em ler porque o livro era muito denso, muito longo. Aí ela bolou esse compilado e ficou bom também, né? Sim. Não, a ideia... A escrita não é lá muita... Você não acabou de ler, não, né? Não. A escrita não é lá uma maravilha, mas as histórias são incríveis. Não. A E a mulher, gente que teve lá. a mulher foi comprar... foi comprar fruta lá, anotou no jornal o troco. Na cara do Stalin, né? Pegou um pedacinho da cabeça do Stalin, 10 anos de exílio. Sabe quem denunciou? Quem estava negociando com ela. Tem isso, né? Sabe o que se chama isso? Deterioramento do tecido social. Isso é o câncer do tecido social. Um vizinho denunciando o outro. Né? Diz que na Coreia do Norte também você não pode amassar o jornal se tiver a cara do gordinho lá. Diz que tem um crime também. São distopias, né? O mundo, a gente está no século XXI. O Elon Musk está querendo governar sistemas interplanetários e a gente tem um monte de primata rudimentar, né? Um monte de ser pré-paleozoico aqui querendo mandar um na vidinha do outro. Né?
querendo viver distopia do século XIX, século XVIII. Então, quer dizer, como o mundo comporta tamanha contradição? Eu ainda não entendi isso.